Na periferia das cidades, no interior, nas capitais ou no meio da floresta, o Brasil abriga mais de 3.000 museus. Guiar você por essa rota do conhecimento é minha missão. Para quem não sabe, eu sou uma curiosa câmera de TV. Pé na estrada! Hoje, vamos visitar o Museu de Pré-História Casa Dom Aquino, que fica no estado do Mato Grosso, Cuiabá, Avenida Beira Rio. O museu abriga um material histórico e pré-histórico do Mato Grosso. Possui um acervo de mais de 100.000 peças e uma exposição permanente de arqueologia e paleontologia, onde estão expostos fósseis de animais já extintos, como a preguiça gigante e o dinossauro. O museu fica nessa casa tombada em 1997 como patrimônio histórico arquitetônico cultural do estado do Mato Grosso. A residência em estilo colonial do século XIX é conhecida por alguns historiadores como a Casa Predestinada, pois aqui nasceram duas personalidades ilustres do estado do Mato Grosso, Dom Aquino e Joaquim Murtinho. A casa foi construída pelos pais de Joaquim Duarte Murtinho em 1842. Joaquim Duarte Murtinho nasceu dia 7 de setembro de 1848. Viveu nesta casa aqui até os 13 anos de idade. Depois foi embora para o Rio de Janeiro, foi estudar e foi para a Europa. Ele se formou na área da medicina homeopata e aqui em Cuiabá ele foi senador do nosso estado por 3 mandatos, foi ministro do Ministério da Fazenda e também era o dono da erva mate laranjeira, que era exportada para todos os países e também aqui para o Brasil. Depois, o avô de Dom Aquino Correia comprou a casa, aonde Dom Aquino também nasceu nesta casa, dia 2 de abril de 1885. Morou aqui até os seus 5 anos de idade, também foi embora para a Europa e se formou no estudo da teologia, que é a preparação para a vida religiosa. Aqui em Cuiabá, ele foi governador do nosso estado, foi o primeiro mato-grossense a ocupar uma cadeira na Academia de Letras Mato-Grossense do estado. Além de poeta e escritor, aos 29 anos, Dom Aquino se tornou o mais jovem bispo do mundo. O Museu de Pré-História Casa Dom Aquino foi inaugurado em 2006. Os visitantes têm a oportunidade de conhecer fósseis de animais coletados na região do Mato Grosso, apresentados cronologicamente, representando a evolução biológica através das eras geológicas. A Terra surgiu há cerca de 4,6 bilhões de anos atrás. A vida, entretanto, surgiu alguns milhões de anos depois, por volta de 3,5 bilhões de anos atrás. E começou de forma bem primitiva com formas de vidas unicelulares que ocupavam os mares do nosso planeta. Aqui nesta vitrine nós temos fósseis representando essas formas de vida unicelulares. Aqui são grandes esses fósseis, entretanto, isso daqui são fósseis de milhões de animais que formavam colônias nesses mares pré-históricos. Como que surgiu o planeta? Através do Big Bang. O que significa Big Bang? Grande explosão, né? Então, antes de 4,6 bilhões de anos, os meteoros se chocaram, né? E foram se chocando e aglomerando. E isso formou uma grande massa, que é o nosso planeta Terra. Não foi Deus que criou o nosso planeta Terra? Pode ser uma visão. Existem 2 tipos de explicação. A explicação do criacionismo, que a origem veio de Cristo, né? Veio de Deus, mas também tem a explicação do evolucionismo, que é uma teoria criada pelo homem mesmo. Aí cada um escolhe em qual dessas teorias acreditar. Os criacionistas acreditam num Deus que fez todas as coisas, o universo, a Terra, os seres vivos. Eles fazem oposição aos evolucionistas, que, baseados na teoria da evolução de Charles Darwin, depositam sua fé puramente na ciência. 4,6 bilhões de anos o planeta se formou, mas não existia vida aqui ainda.
Ou seja, esse planeta também ele evoluiu. Assim como os seres que habitavam nele evoluíam, o planeta também precisou evoluir. Precisou ter água em forma líquida, precisou ter oxigênio e precisou surgir plantas também, para que outras espécies viessem a sobreviver naquele ambiente. No caso aqui, o estromatóide eram cianobactérias. São as primeiras formas de vida que surgiram no planeta. Como surgiu essa pedra? Essa cianobactéria, ela é um ser fotossintetizante, que consegue absorver a luz solar e transformá-la em alimento. Só que nesse processo bioquímico deles, eles liberavam um muco, uma substância pegajosa. E essa substância pegajosa entrava em contato com a areia e ia formando esses blocos, durante aí, um período de mais ou menos 3 milhões de anos. O período paleozoico começa por cerca de 540 milhões de anos atrás, onde surgem as primeiras formas de vidas ocupando os grandes oceanos, onde ocorre a dita explosão da vida. Neste período, a vida ganha uma grande diversidade, tomando os mares de todo o planeta. Surgem também, ao longo deste período, os primeiros peixes, as plantas nos continentes e, ao final, os répteis e muitas das outras formas de vida que nós encontramos hoje. Aqui nessa vitrine nós temos fósseis de braquiópodes, tentacolites, trilobitas, entre outros animais marinhos que ocupavam um grande mar que cobria toda essa região durante o período siluriano e devoniano. Isso aqui são conchinhas. Concha é um animal da água doce ou da água do mar? Da água salgada? Do mar, né? Só que eu encontrei essas conchas lá em Chapadas do Guimarães. Lá em Chapadas do Guimarães tem mar? Como é que essas conchas foram parar lá então? Elas saíram do mar, foram nadando até chegar em Chapada? Na verdade, elas não saíram de lugar nenhum. Elas sempre estiveram no mesmo lugar onde elas surgiram. O que prova, né? Qual é o indício de Chapada do Guimarães ser mar? É a presença de animais marinhos, que são essas conchinhas aqui. Aqui, também na era paleozoica, nós temos um largato. Esse largato é chamado de Mesosaurus brasiliense. Esse Mesosaurus, ele parece com o nosso tiu, só que o tiu de hoje, ele é um animal terrestre. O Mesosaurus brasiliense é um animal aquático. Como que sabe-se que ele é aquático? Por presenças de membranas entre os ondos dele, são chamadas de membranas interdigitais. Isso é uma adaptação para o animal viver no ambiente aquático, né? Ou no caso aqui, o marinho. Do Paleozoico nós temos também aqui rochas do Domo de Araguainha, que foi uma cratera de um grande choque de meteorito que ocorreu nessa região no final da era Paleozoica. Essa cratera ela tem mais de 40 quilômetros de diâmetro e hoje dentro dela se encontram duas cidades do estado de Mato Grosso, que é a cidade de Araguainha e Ponte Branca. Aqui nós temos um exemplo dessas rochas que são encontradas dentro dessa cratera, que são rochas dobradas devido ao impacto do meteorito, que fundiu todas essas rochas da região e dobrou durante o impacto que ocorreu. Ainda do período Paleozoico, nós temos aqui fósseis do Mesosaurus brasiliense, que é um animal muito interessante devido a ser encontrado os fósseis dele tanto na África como no Brasil. Foram fósseis como esse que comprovaram que a Terra, há aproximadamente 200 milhões de anos, era composta por uma única massa continental, chamada Pangeia. Milhões de anos se passaram até que a Pangeia teria se fragmentado, dando origem à formação continental que conhecemos hoje. Aqui nós estamos no Rio Cuiabá, é mais uma peça, né, da exposição aqui do Museu da Casa Dom Aquino. Né? Aqui nós estamos a menos de 100 metros, né, do espaço da Casa Dom Aquino. E este rio, ele é um rio que, apesar da poluição, ele é um rio ainda vivo. Né? Nós temos ainda vários pescadores que utilizam desse rio para pescar, para levar o seu alimento para casa. Quando nós temos grupos de crianças, de escolas, nós trazemos eles aqui e falamos a respeito da preservação do meio ambiente, a respeito da necessidade de cuidar do rio. Nós falamos muito também dessa sintonia entre o Rio Cuiabá com os povos de antigamente, que tinham uma relação com a natureza
de mais respeito, de mais proximidade. E o Rio Cuiabá hoje ele é um local de depósito de lixo, e quase não há uma inter-relação do homem da cidade com o rio que está aqui tão próximo, né? Outro espaço que nós temos aqui no museu é a área verde, né? Nós temos aqui 10 mil metros quadrados com várias árvores nativas. Temos genipapo aqui, temos mangueiras, ipê rosa. E essas próprias árvores aqui nos fornecem sementes. E essas sementes nós reproduzimos através de mudas. E essas mudas são doadas para as escolas no Dia do Meio Ambiente. E muitas dessas árvores aqui, elas fazem parte até do contexto histórico, são árvores seculares, né? Nós temos um tarumã aqui, que é uma árvore silvestre, nativa, da beira do rio, que até serviu de inspiração de poesias para Dom Aquino Correia. Eu sou José Conrado de Souza, trabalho aqui no museu e estou mexendo com as plantas que estão em extinção. E eu corro muito atrás de semente dessas que estão em extinção e faço as mudas dela para doação, para crianças que não conhecem. E aqui vem muito visitante assim, de fora e que conhece as plantas do Cerrado. Que nem essa planta que está aqui o cuiabano aqui conhece ela como coroa de frade. E alguns conhecem ela como coroinha. Quando dou as plantas, já pergunto se a pessoa vai cuidar da planta. Se ela não for cuidar, então ela não precisa nem levar. Esse aqui eu estou fazendo uma muda de jatobá. Aqui tem um negócio, esse aqui é para baixo, onde sai a raiz. Agora esse outro aqui é a jacarandá. Esse aqui é o urucum. A gente pega a semente dela para fazer as pinturas, né? Bom, um dos principais projetos aqui do museu e que foi um dos primeiros e que deu até assim a origem a esse museu foi o projeto dos fósseis pleistocênicos da Gruta do Currupira. A Gruta do Currupira é uma caverna calcária no município de Rosário Oeste, né, Mato Grosso. E essa gruta, ela é uma gruta bastante difícil, né? A sua entrada, a sua boca fica no alto de um morro. E a partir daí é uma gruta em desnível, né? E após todos esses obstáculos é que surgiu o Salão dos Fósseis. Nesse Salão dos Fósseis havia milhares de peças fósseis, né? Ao total foram aproximadamente 3 mil peças. No próximo bloco, vamos ver de perto todos esses fósseis que ela falou e alguns mais. Fica aí que a gente já volta. Estamos de volta a Cuiabá, Mato Grosso, para continuar nossa visita ao Museu de Pré-História Casa Dom Aquino. Estamos aqui na frente do museu, né? O Museu de Pré-História Casa Dom Aquino. É um museu que é um patrimônio histórico do estado de Mato Grosso, foi construído em 1842. Esse museu ele tem a sua fachada voltada para as margens do rio Cuiabá, né? O rio Cuiabá, numa Cuiabá histórica, foi uma grande avenida onde os barcos chegavam com as suas mercadorias, né? E a casa, como foi uma casa de pessoas historicamente importantes, como Joaquim Murtinho e Dom Aquino Correia, é uma casa que tinha uma articulação com o rio, tanto para transportar e receber mercadorias. Então a gente vê que o patrimônio histórico ele não pode se ver desagregado da sua construção na sua paisagem, né? Porque o rio e esse espaço de área verde, que hoje nós temos aqui mais de 10 mil metros quadrados de área verde, nos insere até numa máquina do tempo, porque a gente se sente como se estivesse em 1842. O Museu de Pré-História Casa Dom Aquino é um museu que surgiu em função da necessidade de haver um lugar
para salvaguardar o material arqueológico e paleontológico do estado de Mato Grosso. O material arqueológico e paleontológico saía do estado e muito pouco ficava-se aqui. Então o museu ele vem com esse objetivo, que é um objetivo extremamente forte e importante, que é divulgar, né, mostrar e salvaguardar a pré-história do estado. O museu está dividido em duas áreas principais: arqueologia, que estuda a evolução do homem ao longo do tempo, e paleontologia, que estuda os fósseis que têm vestígios animais ou vegetais. A exposição de paleontologia é permanente e está dividida de forma cronológica. No primeiro bloco, já vimos o período pré-cambriano e o paleozoico. Chegou a vez do Mesozoico. A Era Mesozoica é a era dos dinossauros. Ela começa em 245 milhões de anos e vai até 65 milhões de anos. Durante essa era, todo o nosso ambiente, todo o nosso planeta era dominado por esses grandes répteis, que são os mais famosos dentre todos os outros que já foram extintos. Mas durante esse período surgiram também as angiospermas, que são as plantas mais evoluídas, que têm as flores e tudo mais. E surgiram também os mamíferos, entre outras espécies, como as aves também surgiram durante a Era Mesozoica. Então, foi um período que nós tivemos uma ampliação também muito grande da biodiversidade do nosso planeta. Durante a Era Mesozoica, nós tínhamos esses grandes répteis caminhando por todo o nosso planeta. E aqui nós temos fósseis encontrados no município de Chapada dos Guimarães de alguns desses répteis. Nós temos aqui vértebras, nós temos um húmero e um dente. Esse dente é de um animal carnívoro, parecido com o Tiranossauro Rex, do mesmo grupo que ele. Seria um terópode, que é aquele que tem os dois bracinhos assim na frente e caminha sobre duas pernas. Enquanto esses outros fósseis que nós temos aqui é do saurópoda, que é aquele dinossauro, para quem lembra nos desenhos que a gente via quando era criança, aquele dinossauro pescoçudo grandão que chegava a ter mais de 20, 30 metros de comprimento. I was prepared for this. Here, Dino! Fetch the ball! Quem já assistiu os Flintstones? Lá nos Flintstones, né? Na família dinossauro também mostra o homem e o dinossauro junto, né? Não mostra? Mas vocês sabiam que o homem e o dinossauro nunca conviveram no mesmo período? Os dinossauros surgiram há cerca de 230 milhões de anos em meados do período Triássico, na Era Mesozoica, e extinguiram-se há aproximadamente 65 milhões de anos, no fim do período Cretáceo. O homem surgiu há mais ou menos 300 mil anos na Era Cenozoica. Esses milhões de anos de diferença confirmam que dinossauros e homens nunca conviveram na Terra. Só que o homem, ele conviveu com um grande animal, que pertencia a um grupo chamado de megafauna. Aqui eu tenho, por exemplo, o fóssil da preguiça gigante. Preguiça gigante, hein? Será que ela tinha muita preguiça ou é porque ela era grande? Agora nós vamos conhecer um pouco dos animais da Era Cenozoica, do período que nós vivemos atualmente, da era que nós estamos. Nós temos aqui agora fósseis do período Pleistocênico, de um animal que é a preguiça gigante, chamado Eremotherio lanilardi, nome científico. Esse Eremotherio lanilardi, ou preguiça gigante, chegava a ter 6 metros de altura. Já imaginaram uma preguiça de 6 metros? Para vocês terem uma ideia, esse daqui é o dedo mindinho, o metatarso desse animal. E aqui estão os dentes dela e um pedaço da costela. Aqui nessa outra vitrine nós temos algumas outras partes desse animal. Nós temos um húmero, nós temos aqui também uma vértebra desse animal. A preguiça gigante era um animal herbívoro que vivia aqui em toda essa região até cerca de 10 mil anos atrás, ao fim da última era glacial. Aqui nós temos o fóssil do tatu gigante. Esse tatu gigante chegava a ter o tamanho de um fusca e vivia nessa região. Assim como a preguiça era herbívoro, e esses animais todos foram encontrados no município de Rosário Oeste, dentro de escavações que foram realizadas em uma caverna neste município. Para matar a curiosidade dos visitantes, aqui nós temos uma comparação entre o tatu gigante e o tatu canastra, que é o maior tatu que existe hoje. Então, como vocês podem ver, o tatu gigante era muito maior do que o tatu canastra. Nós temos as mesmas partes, o fêmur de cada um dos dois, e aqui nós temos os osteodemas, que são a parte do casco do tatu de cada um desses dois espécimes. Esses mais escuros do tatu gigante e esses mais clarinhos aqui do tatu canastra. Aqui nós temos também um outro animal que vivia nessa região. Nós temos os dentes do mastodonte,
que era o elefante, como se fosse o elefante brasileiro, que também era um animal herbívoro que habitava todo aqui o estado de Mato Grosso, entre outras regiões do nosso país. Para os visitantes terem uma noção melhor do tamanho de um dinossauro, o museu montou essa réplica, que faz o maior sucesso por aqui. Esse daqui é um terópode, o nome dele é Pycnonemosaurus nevensis. Esse dinossauro ele chegava a ter 3, 4 metros de altura e esse comprimento aqui, que chega a ter de 6 a 9 metros de comprimento. Então ele habitava toda essa região e era um carnívoro, como vocês podem ver por esses imensos dentes que tem aqui na boca, que é o que nós utilizamos para identificar esse dinossauro. Então aqui nós encontramos dentro das rochas e os registros geológicos da região diversos dentes deste dinossauro e entre algumas outras partes que mostram e demonstram que ele viveu aqui nessa região. Este dinossauro viveu na era Mesozoica, no período Cretáceo, entre 145 e 65 milhões de anos. A era Mesozoica terminou com uma grande extinção em massa que ocorreu devido a um choque de um meteorito na região do México, criando uma imensa cratera que, devido aos efeitos desse impacto, causou a extinção desses animais que dominaram o planeta por quase 200 milhões de anos. Vamos agora conhecer as exposições de arqueologia que mostram a ocupação humana do passado por meio dos seus remanescentes materiais. Algumas pesquisas aqui no estado do Mato Grosso, como no sítio Santa Helena, que é um sítio bastante importante a nível de América, ele tem datações de até 25 mil anos. Então, o homem pré-histórico mais antigo registrado no Mato Grosso possui 25 mil anos. E esse homem, ele era um caçador e um coletor, era um homem que vivia ao movimento da natureza. Então, ele vivia atrás da caça, ele vivia atrás dos alimentos da floresta. Aqui nessa exposição, aqui ao lado, a gente tem uns materiais do período correspondente a esses caçadores-coletores. Então, são algumas rochas que fornecem gumes cortantes e eles lascavam e formavam essas ferramentas que eram usadas na sua caça, na sua pesca e na coleta. Quando o homem descobre a plantação, ele descobre como se planta, ele começa a domesticar as plantas, ele começa a se fixar mais na terra, né? Então ele aumenta a população, ele se torna sedentário e não precisa mais ficar correndo atrás do alimento. É nesse momento que surge a cerâmica, que conhecemos e utilizamos até hoje. Elas serviam para guardar, preparar e cozinhar os alimentos, entre outras necessidades domésticas. A cerâmica é associada a um novo passo na evolução do homem. O museu, ele serviu já de um sítio-escola. Foi realizado aqui uma escavação arqueológica, que foi exatamente aqui nos fundos da Casa Dom Aquino, porque a população que morava aqui naquele momento histórico, elas produziam seu lixo cotidiano e faziam pequenas lixeiras aqui no fundo. Então, quando nós fizemos a escavação aqui, nós encontramos milhares de peças arqueológicas que remetiam ao século XIX. Esse material é conhecido como arqueologia histórica. Nós temos a arqueologia pré-histórica, que é aquela que estuda lá os povos da pré-história, e a arqueologia histórica, que estuda quando os portugueses chegam. É interessante a arqueologia histórica porque nós conseguimos entender um pouquinho como que funcionou essa colonização, né, do europeu na figura do português e dos paulistas aqui no Mato Grosso. Aqui nós temos vários fragmentos de louças do século XIX, são louças de origem inglesa e portuguesa, né, que mostram que havia um costume na época semelhante ao da Europa. A Casa Dom Aquino tem 12 cômodos, sendo 4 utilizados para as exposições permanentes e o restante é distribuído em salas de escritório, acervo e para a realização de oficinas. A mensagem que este museu quer passar é que a evolução da vida ela ocorre simultaneamente com a natureza. Mudanças, né, que sempre foram constantes dentro da história geológica da vida. E muitas vezes elas vêm através de grandes mudanças ambientais. Então, assim, o museu tem esse objetivo, né, de mostrar ao visitante que ele saia com essa mensagem, né, que a vida
ela é frágil, tem que ser bem cuidada e há um contexto todo interligado que não envolve só o nosso curto período de tempo, mas um tempo muito maior do que a nossa dimensão de existência. É isso aí. Gostou? O Museu de Pré-História Casa Dom Aquino fica na Avenida Beira Rio, cidade de Cuiabá, estado do Mato Grosso. Tchau, pessoal, e até o próximo museu!